tantos quilômetros, apanhar, ser esbofeteado, sendo ele o príncipe, o dono, o criador do universo. Ele não enviou ele para tu ir para o inferno. Ele não enviou ele para tu ir para o inferno. Ele te enviou ele para te tirar do inferno. Aleluia. Então, povo abençoado, enquanto nós estávamos aqui, nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Nós acabamos de enxergar os aleijados levantando e andando aqui. É a nossa oportunidade, triplicou. Triplicou. Quando você vê, isso já não é fé, é vista. Você não está vendo que a medicina humana não consegue fazer nada daquilo ali? Então isso deve ser assustador. Deve ser assustador. Aleluia. Glória a Deus. Veja só, povo abençoado. Glória a Deus. Ele diz: porquanto eu estou sofrendo em meio a essas chamas. No entanto, Abraão replicou: lembra-te, presta bem atenção nisso aqui. Lembra-te, aqui está, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida. Lembra-te. Quando ele fala isso daí, ele não está falando para Abraão. Ele não está falando para ele. Por que Jesus colocou na Bíblia? Ele está falando para nós. Lembra-te. O que foi que Jesus pediu? Jesus não pediu para lembrar de Abraão. Jesus não pediu para lembrar de Isaac, de Jacó, de Moisés. Ele disse: lembra da mulher de Ló. Por que ele falou lembra da mulher de Ló? Porque foi numa época como essa que nós estamos vivendo, uma época do conforto, da vida boa, da riqueza. Todos vão sair daqui das suas casas, todos vão sair daqui do culto e quando chegar nas suas casas, vão comer uma comida boa. Ninguém vai sair daqui e ir para casa e chegar lá e dizer assim: ô rapaz, eu fui para a igreja orar a Deus, pedir a Deus para ver se ele botava uma comida na minha mesa, porque não tem aqui em casa. Ninguém vai fazer isso aqui. Hoje já não se vê mais isso acontecer. Todos vão para casa e vão comer uma comida boa. Ele disse: lembra da mulher de Ló. Lembra. Foi por causa dos bens, por causa do dinheiro, por causa das amizades, das riquezas, por causa do conforto, por causa das coisas que ela amava em Sodoma e Gomorra, por causa da regalia que ela vivia em Sodoma e Gomorra, por causa do padrão que ela tinha em Sodoma e Gomorra, por causa do status que ela tinha em Sodoma e Gomorra, que ela está no inferno gritando até agora. E ela está nos ensinando, o Senhor Jesus, através dela, a fugir das riquezas. O Senhor Jesus está nos ensinando a fugir das riquezas, a correr fora disso, se afastar disso. Aleluia. Quando o Senhor enviou Satanás para tentar Jó, ele disse: tu tens cercado ele de muita riqueza, esse esparedão de riqueza, de muitas coisas boas. Tira para tu ver se ele não te blasfema, se ele não fala mal disso. E ele deu autoridade, então pode ir lá e tirar. E ele tirou. Você viu o que o diabo falou para o Senhor? Tu tem cercado ele com muitas riquezas. E ele tem te honrado com isso. Então você vê que o diabo pegou a estratégia das riquezas para poder usar contra os santos. E de que maneira? Ele disse, a Bíblia diz que o Senhor disse: por causa do muito comércio, por causa da tua malignidade, dos teus pensamentos e do teu comércio perverso no coração, tu enlouqueceu o mundo, endoidou, fez com que o mundo todo se perdesse. Porque ele começou a fazer maracutaia para obter as coisas. Por causa do teu muito comércio maligno, perverso, ele começou a desviar o mundo, ele começou a compreender que era melhor. Ele olhou para o justo Ló e falou: uau, eu tirei toda a riqueza dele, e ele continua honrando a Deus. Ele entendeu que era melhor ele dar do que tirar. Era melhor ele dar a riqueza.
Porque a riqueza te afasta de Deus. Quanto mais miserável ele deixava nós, mais nós chorávamos. Senhor, tenha misericórdia. E ele, não entendi. Por que ele falou que no juízo, o aumento do conhecimento, a sabedoria, a riqueza, na época do juízo, irá aumentar grandemente? Porque isso é um teste, povo abençoado. Tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento agora é um teste final. É um teste final para você entrar no arrebatamento. E o diabo veio pregando o evangelho dizendo, é bênção, é bênção. Davi é um homem muito abençoado. Olha, seu Davi é outro homem muito abençoado. As coisas, as finanças, vai tudo bem. É bênção. Enquanto nós estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e o Senhor, quando chega no pé da cama que vai orar, Senhor, muito obrigado. Não consegue fazer uma oração de 5 minutos. Dorme. Cansado. Estafado de tanto serviço. Porque nós estamos adorando mais essas coisas do que voltado para o Senhor. Né? Então, e nós estamos, isso significa que o Senhor está dizendo que nós estamos correndo mais atrás das coisas do mundo. Enquanto Ele está dizendo que é passageiro. É passageiro. É passageiro. Aleluia? Cuidado, povo abençoado. Ele disse, ele recebeu. Lembra que tu recebeu durante a tua vida todos os seus bens. Esse foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, ele está sendo consolado enquanto tu está padecendo. Não foi por causa da riqueza que ele foi para o inferno. Mas a riqueza colaborou com a entrada dele lá. Não foi por causa da riqueza. Ele ouviu o evangelho e não se arrependeu. Ele ouviu o evangelho e não se arrependeu. Escuta bem. Quando o Senhor Jesus diz nos próximos versículos, ele disse, Pai, por favor, peça que Lázaro vá lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e fala para eles, conta a história, como que eu estou passando aqui. Eu tenho certeza que eles não vão vir para esse lugar. Quando você entra no inferno, você lembra dos seus amados. Quando você entra no inferno, tem gente que diz, não, no inferno ninguém tem consciência. No inferno ninguém tem consciência e não lembra de nada. Os ensinos do diabo diz isso. Ele lembrou que tem 5 irmãos, que estão lá na casa do pai dele. E ele disse, por favor, vai lá e diga para eles não virem para esse lugar de tormento. Aí então, Abraão, que é o próprio Senhor ali, diz para ele, os meus profetas estão lá embaixo. Que o ouçam, que eles o ouçam. Não, pai, não. Quer dizer, ele já falou que a forma como que Deus prega o evangelho é errada. Ele quer dar uma forma melhor de como Deus deve pregar o evangelho. E Deus se irritou com isso. Muito seriamente se irritou, porque até encerrou a conversa com ele. Ele, não! Se alguém ressuscitar e for lá e falar para eles, eles vão se arrepender. Meus amados, quando ele fala, não, os profetas não, eu ouvi eles e eu não me arrependi. Pastor José, você tem entendimento da gravidade que é pregar o evangelho? E como que tu está passando para as ovelhas? Será que elas estão entendendo? Parece que não, porque não há mudança. A mudança está muito arrastada, muito fraca. Parece que não estamos compreendendo. Será que eu não estou conseguindo transmitir a gravidade? Ele ouviu, foi os profetas de Deus, não foi um pastor como eu. E ele não se arrependeu. Porque ele falou, não, eu já ouvi esses aí, eles também já ouviram, eles não vão se arrepender. Eu não me arrependi, por isso que eu estou aqui. Mas se Lázaro ressuscitar e for lá, ele vai se arrepender.
Ele está falando que Deus, a forma como o Senhor está pregando o evangelho na terra, está errada. Por isso que eu falei para vocês, no começo, quando eu comecei a ouvir o profeta, eu ficava, meu Deus do céu, o mundo acabou. Mas eu vejo a simplicidade como que ele prega. Uma palavra tão terrível como essa. Não, meus irmãos, não. E outra coisa importante que eu quero que vocês compreendam aqui. Quando ele fala, eu tenho meus profetas lá embaixo, ele está dizendo, é para vocês estarem ouvindo evangelho de outra pessoa? Ouvindo pregação de alguém? Não. Eu tenho meus profetas lá embaixo. Ele está dizendo outra coisa, muito importante. A salvação só vem pela boca dos meus profetas. Então ele está dizendo, se você for ouvir outra pessoa lá fora, tchau. Quem lembra do supervisor que morreu e foi para o inferno? E o Senhor ressuscitou ele? Quem lembra? Qual foi um dos motivos? Porque eles estavam ouvindo os falsos profetas. Porque eles estavam ouvindo outro evangelho. Porque eles não estavam ouvindo os profetas de Deus. Um dos motivos foi esse. Foi 2 motivos. O outro é porque ele não estava jejuando. Então havia 2 motivos. Então nós sabemos que temos a mensagem de Deus aqui. Nós acabamos de ver os aleijados que levantaram e andaram pelo comando do profeta de Deus, que Deus comandou através dele, e os aleijados levantou e andou. Então automaticamente o Senhor se irritou com ele. Se irritou com aquele homem que estava lá no inferno. E como que ele se irritou? Olha só como é que ele fala. Ele fala, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. E então o que pai Abraão fala? Concluindo, afirmou, se não ouve os profetas, nem Moisés, tampouco permitirão converter-se, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Aleluia. Eu fico imaginando, é que eu não sou nada povo abençoado, mas se eu não transmitir a mensagem da maneira que o Senhor quer que eu transmita, meus irmãos, vocês não vão para o inferno não, vai nós tudinho, não vai só um não, vai todo mundo. É grave a mensagem, mas é boa, por quê? Porque se não fosse grave não era boa. Porque você olha por que nós não olhamos, enfatizamos mais o Lázaro? Por quê? Em vez do rico? Porque todo mundo acha que vai entrar no céu de qualquer jeito. Não vai. Não vai, não adianta. Esse homem se arrependeu, ele foi justo, ele sofreu, ele padeceu as consequências dos seus erros, sim. Mas ele se arrependeu e ele não voltou ao erro. E ele subiu. Por que nós não podemos fazer da mesma forma que ele? Ele não se preocupava se tinha carro, bicicleta, moto, a conta para pagar. Ele não se preocupava com isso, não. Sabe qual era a única preocupação dele? Pai, eu preciso comer, estou com fome. Ele orava ao Senhor pedindo comida. É básico o povo abençoado. O Senhor disse que nós devemos preocupar com a comida, e ele disse, cada dia tem sua preocupação. É básico. Mas quando nós tem de tudo, tem comida farta, daqui a pouco os irmãos vão comer um frango, uma carne, uma coisa. Come e enche a barriga e dorme. Não lembra do Senhor, porque não está em dificuldade, não está chorando, não está gritando, não está gemendo igual Lázaro. Então nós deveríamos começar a tremer. Por quê? Porque quase que nós estamos na situação do homem rico, achando que nós estamos sendo abençoados, achando que nossa vida está indo boa, achando que Deus está nos direcionando, quando Deus não está. Não tem nenhum evangelho aqui que está dizendo assim, esse aqui é abençoado por Deus. Esse aqui está... Não. Tem não, povo abençoado. Aleluia? Então, povo abençoado,
Olha o tanto que é maravilhoso o Senhor mostrar dois evangelhos. Um homem não se preocupava com as coisas dessa terra, não tinha olhos para as coisas dessa terra. A única coisa que ele queria era a necessidade básica: alimentação, uma água, uma roupa, um tratamento de uma ferida. Mas a Bíblia diz que chegou um dia em que ele morreu. Quer dizer, ele suportou o sofrimento com paciência até o dia. E então ele foi levado. Mas ele não foi levado porque ele estava em sofrimento, não, professor. Ele foi levado porque ele era justo. Porque ele se arrependeu. Porque ele ouviu os profetas e ele se arrependeu. E o rico ouvia igual eu ouço a palavra dos profetas e fica assim. Eu falo comigo mesmo. Eu estou achando que a maneira com que o profeta está falando está muito simples. Ele deveria tentar nos esganar. Porque é inferno eterno, é para sempre. Sacudiu, sai daí! Sai daí dessa condição! Sai daí, rapaz. É inferno, não é brincadeira não. Sai daí. Vocês estão compreendendo? Não é brincadeira, não é brincadeira. Sabe, eu quero subir, eu quero entrar. Mas para mim entrar, eu tenho que falar sério. Se eu não falar sério, eu não entro. E se nós não ouvirmos, nenhum de nós vamos entrar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos desfocar mais daqui. Logo em breve nós vamos estar com a igreja no Caravelo. Vamos fazer mais, vamos ter mais tempo para o Senhor. Vamos louvar mais, vamos fazer mais vigília. Amém? Vamos estar lá frequentemente, louvando. Todo mundo vai ter a chave da igreja. Vamos orar constantemente. Amém? Vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado. Essa nossa falta de ocupação, quando nós nos desocupamos da coisa, dos trabalhos do Senhor, a culpa de outro. Mas nós somos escravos, seja de Deus ou do mundo. Nós temos que compreender isso. Quando você está sem Deus, tenha certeza. Ou você adora Deus ou você adora o mundo. Mas nunca fique sem adorar. Nós fomos criados para adorar. Aleluia. Vamos trabalhar para nós não entrar nessa loucura, porque o diabo está ganhando muitos crentes por pouco, por quase nada. Por um prato de comida, por uma carroça, por uma bicicleta, ele está levando almas para o inferno. Por nada, por nada. Você só tem uma vida. E se você se encontrar naquele dia lá gritando, oi! Nunca mais vai acabar. Nunca mais vai acabar. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos nos pôr de pé, fazer uma oração de arrependimento, porque nós temos deixado as coisas a desejar. Aleluia. Vamos trabalhar mais para o Senhor. Vamos aumentar o nosso tempo, para que nosso tempo com o Senhor seja superior ao tempo com o mundo. Isso significa que nós estamos colocando ele em primeiro lugar. Amém? Todos repitam essa oração, diga. Repita essa oração, diga. Pai, nessa noite, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero arrepender das minhas falhas. Eu quero me arrepender da minha falta de responsabilidade contigo, da minha falta de zelo, da minha falta de compromisso, e quero renovar meus votos com o Senhor e te receber mais uma vez como meu Senhor e meu Salvador, e pedir para o Senhor para ter misericórdia de mim e escrever o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E que essa noite, no poderoso nome de Jesus,
Eu nasci de novo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palmas para Jesus. Glória a Deus. E que esse novo compromisso cada vez nos fortaleça com Ele. Amém. Nós estamos entrando em nova jornada. Nós vamos começar. Nós temos que nos unir mais. Nós temos que nos unir mais. Nós temos que ter mais reuniões, nos aproximar mais uns dos outros. Nós temos que adorar mais. A adoração, povo abençoado. Deus não está procurando pregadores, como o pastor Diego já falou. Não está procurando pregadores, não está procurando evangelistas, não está procurando. Não.